Olá, meu nome é André Ramalho Martins. Estou no segundo ciclo do curso de Jogos Digitais da FATEC Carapicuíba. Esta é uma aula sobre programação orientada a objetos em Python. Bom, para começarmos, precisamos diferenciar a programação orientada a objetos da programação estruturada. A programação estruturada ela tem três estruturas básicas: a estrutura básica de controle, sequência, condição, repetição. Sequência porque vai a programação roda do início até o fim em sequência. A condição são if, else, definindo algo, e repetição o loop while ou loop for. A estrutura da subprogramação ou modularização, que é importar outro arquivo .python para o código, ou estrutura por tipos objetos de dados, que são modelos matemáticos mais as operações, soma, subtração, etc. Tem algumas linguagens que utilizam como base a programação estruturada, como a linguagem C, Fortran e Pascal. Já a programação orientada a objetos, ela, diferentemente da programação estruturada, ela tenta se aproximar do mundo real com os objetos. Por exemplo, o mundo basicamente formado por objetos, carros, pessoas, animais. Então a programação orientada a objetos tem que se aproximar disso. Ela também há uma junção de data e código. Com data quero dizer variáveis, listas, floats, números inteiros. E códigos são funções que também que são métodos na orientação a objetos. Algumas linguagens são baseadas na orientação a objetos, como Java, C++ e Python. O próprio Python que vamos estudar agora é baseado na orientação a objetos. Aqui podemos ver a diferença entre a linguagem estruturada e a orientação a objetos. A linguagem estruturada é uma aplicação que é formada por várias funções, por uma sequência de funções que se comunicam com dados. Já a orientação a objetos é uma aplicação que se comunica com os objetos e dentro dos objetos há uma comunicação entre métodos, que são funções, basicamente, que se comunicam com os dados. Pode-se dizer também que pelo objeto ser os métodos comunicarem com dados, pode-se dizer que o objeto são mini programas que se comunicam com a aplicação principal. Para explicar melhor os objetos, vou usar o exemplo do cachorro, que é o exemplo simples. O objeto ele tem duas estruturas básicas: os atributos e os métodos. Os atributos são os tipos de data do objeto, as características do objeto. Por exemplo, o cachorro, o nome do cachorro, o peso do cachorro, a cor do pelo, a cor dos olhos, etc. Já os métodos são as ações que o objeto vai tomar. Por exemplo, o cachorro ele late, ele abana o rabo, ele senta, etc. Essa estrutura de objeto. Aqui, na verdade, essa estrutura inteira aqui é chamada de classe. É chamada de classe.
Classes são os modelos de objetos, são usados para criar ou instanciar os objetos. Para explicar melhor as classes, eu vou mostrar agora a sintaxe básica para você criar a sua própria classe e objeto. Para você criar a sua classe, você digita class, espaço, o seu objeto, objeto que você quiser, no caso aqui eu coloquei cachorro, o seu objeto, 2 pontos. Após isso, aqui você definiu o seu objeto. Aqui você define o seu objeto. Após isso, você tem que chamar o método construtor. O método construtor é necessário para construir o próprio objeto. Para você chamar o método construtor, você digita este código: def espaço underline underline init underline underline entre parênteses self. Self vai ser o seu objeto. O self está se referindo ao seu objeto que você escreveu. Depois 2 pontos. Depois de você chamar o método construtor, você atribui os atributos da classe. Aqui, para colocar os atributos, você digita self ponto o atributo que você quiser, espaço igual, espaço, o nome do atributo. No caso, eu coloquei o atributo nome para o cachorro, no atributo nome para o objeto cachorro. Eu coloquei o atributo nome chamado Rex. O atributo peso, 70. O atributo pelo, marrom. Após isso, você definiu os atributos da classe. Após isso, você define os métodos da sua classe. No caso, as ações do seu objeto. Para definir os métodos, você escreve def espaço o seu método entre parênteses self, que vai se referir ao objeto, 2 pontos. Depois você coloca você define o que você quiser que apareça no método. Aqui eu defini o método latir e ele vai printar o latido do cachorro. Depois eu defini outro método chamar, que vai chamar que vai fazer meio como se fosse o cachorro vindo até você. Aí, para rodar este método, para você rodar os métodos, os atributos, primeiro você tem que definir o seu objeto. Agora sim você define o objeto. Essa estrutura toda é da classe, é a estrutura para criar o objeto. Para você criar seu objeto, você escreve o nome do objeto que você quiser. No caso eu escolhi Rex igual a cachorro entre parênteses. Agora que eu defini o meu objeto, eu posso chamar os meus métodos tanto como os meus atributos. Para chamar eles, eu escrevo o meu objeto, ponto, o seu método ou o seu atributo. No caso aqui, eu chamei Rex, o meu objeto Rex, com o método come. Colocando para rodar, Rex foi comer. Ou vamos chamar o Rex, o meu objeto. Rex.chamar, que foi o meu método que eu atribuí. Rex veio correndo para você. Rex.latir.
ele latiu. Bom, eu chamei alguns métodos. Eu posso chamar também os meus atributos, colocando um print no objeto ponto atributo, no hex.nome, ele vai printar o nome do objeto, hex. Essa é a estrutura básica dos objetos. Com os objetos temos interações interessantes com eles. Por exemplo, a associação é o meio em que os objetos eles se associam entre si. Eles utilizam os atributos ou métodos um do outro para executar algum comando. Isso no código, vamos ver como fica. Aqui eu defini uma classe pessoas e animais. Essa classe tem os atributos nome, peso e cão. Esse cão, vamos guardá-lo para mais tarde. O nome da pessoa, peso e o peso da pessoa, que vamos definir depois. Defini o método treinar, self.cão.dar patinha, self.cão.latir. Vamos guardar para depois. Em seguida, eu criei a classe cachorro. Essa classe cachorro, eu defini os atributos, atributo simples, nome e cor do cachorro. E aqui eu defini o método latir e o método dar patinha. Você pode ver que esses dois métodos estão utilizados no método da primeira classe. Cão.dar patinha e cão.latir. Depois que eu defini essas duas classes, eu criei os objetos. Hex é o objeto da classe cachorro, que tem o nome Hex e é da cor marrom. E eu vou criar o objeto da classe pessoas e animais. O objeto Lucas, da classe pessoas e animais, tem o nome Lucas, tem peso 80 e o cão é o Rex, que é o objeto da classe cachorro. Desse jeito, o objeto Lucas vai poder pegar emprestado, pode-se dizer assim, os métodos da classe cachorro. Vamos demonstrar isto agora aqui. Agora, se eu rodar o lucas.treinar, o método treinar da classe pessoas e animais, ele vai utilizar os métodos da classe cachorro. Por eu ter utilizado o objeto Rex da classe cachorro, ele pôde utilizar os métodos da classe cachorro. Isso é uma associação. Outra coisa que os objetos fazem, herança, é quando há duas classes e eu torno uma das classes uma subclasse da primeira, tornando a primeira classe uma superclasse. Fazendo dessa classe maior uma subclasse, eu posso aproveitar os atributos e os métodos da minha classe maior pela minha subclasse. Vamos ver um exemplo disso no código. Aqui eu criei a classe veículos. Essa classe veículos eu defino os atributos tipo, como para ver se é um carro, se é uma moto, etc. A cor do veículo e quantas rodas tem o veículo. Eu defini um método andar, um método pintura, o método andar que vai dizer qual veículo, que tipo de veículo que eu tô, um método pintura para dizer a cor e as rodas, quantas rodas tem. Só para vocês verem aqui.
o objeto carro da classe veículos, ele é um carro do tipo carro, da cor cinza e tem 4 rodas. Rodando aqui, carro.andar, você está andando em um carro. Agora vamos definir outra classe. Eu vou definir uma subclasse da classe veículos. Para fazer isso, eu defino uma classe, class.moto, definir a classe moto, uma subclasse da classe veículos. Para identificar isso, eu coloco entre parênteses, que ficava vazio, que não tinha na verdade, eu coloco logo depois do nome da classe, eu coloco entre parênteses o nome da classe que vai ser a classe mãe, assim por dizer, a superclasse, que vai ser de quem vai herdar o atributos e métodos. Eu coloco a classe principal aqui, e assim por exemplo, se eu não preciso definir nada nessa classe moto, eu simplesmente digito pass que vai fazer o código rodar normal, sem passar direto. E aqui você vê que não tem nada definido nessa classe moto, não tem nenhum atributo, método nem nada. Mas se eu vier aqui definir o objeto moto da classe moto, você vai ver aqui, apareceu agora para identar o tipo, a cor e a roda, mas não tem nenhum tipo, cor e a roda. Ele pegou esse tipo, a cor e a roda, ele herdou dos atributos da classe veículos aqui. Aí se eu definir aqui moto, tipo moto, da cor azul, vamos digitar corretamente, né? Senão não funciona. Moto da cor cinza, não, azul. E tem 2 rodas. Agora eu defini o meu objeto moto. Se eu rodar aqui moto.rodas, veja que não tem nenhum método. Se eu rodar moto.rodas, a moto tem 2 rodas. Ele usou o método da classe veículos. Ele herdou esse método. Essa é o processo da herança. Agora, outra ação que os objetos fazem também é o polimorfismo. O polimorfismo significa que a operação, que a mesma operação por exemplo, de classes diferentes se comportam de maneira diferente. Vamos, por exemplo, para explicar isso, vou usar o mesmo exemplo da herança. E pegando a classe moto, vamos apagar o pass, que vai passar a classe moto, e vamos definir um método de construção. Definir um método de construção para essa classe aqui, e também um atributo qualquer. Agora, o que será que acontece agora que eu defini um método de construção para a classe moto junto com a classe veículos? Vamos rodar aqui e você vê
que deu um erro. Isso porque pela classe moto ter um método de definição, esse método de definição ele sobrepôs o método de definição da superclasse, que é veículos, a subclasse. No caso, se a subclasse tiver um método de definição, ela irá sobrepor o método de definição da superclasse e sobrepondo o método de definição da superclasse, você não vai ter os atributos definidos. No caso aqui, se eu for rodar moto rodas, não vai dar certo, porque não tem os atributos definidos necessários. Esse é o polimorfismo. Tem dois métodos de construção, um diferente do outro, que um sobrepôs o outro. Esse é o polimorfismo. Agora passando para abstração. Abstração é um processo que reduz o conteúdo das informações. Simplesmente apagamos o conteúdo. Vamos ver aqui nos códigos. Abstração. Aqui eu criei uma classe qualquer. Eu defini o método de construção. Coloquei atributo cor. Simples. Aí eu defini um formato qualquer. Eu defini um método formato e eu coloquei pass para passar direto pelo código, para ele simplesmente passar, não tem código. E também defini o método tamanho, também com pass. Depois eu defini o método info, que vai me informar. O objeto é um formato de tamanho tantos centímetros, mas ele não vai imprimir isso, porque ele não tem esse formato, ele não tem os códigos de formato de tamanho. Isso é abstração. Outra coisa são os atributos e métodos estáticos. Esses atributos e métodos são diferentes dos normais. Eles são atributos e métodos fixos, pois eles são atributos e métodos da classe em si. Eles não são do objeto. Se um objeto é criado por essa classe, ele também poderá ter esses atributos e métodos. Vamos ver um exemplo. Aqui eu criei a classe cachorro. Pode ver aqui, é diferente da linguagem normal da criação de objeto. Essa classe, aqui eu criei a classe cachorro com o nome Lulu e a cor preta. Aí são os atributos da minha classe. Se eu definir o objeto dog igual a cachorro. Se eu printar o nome dog, vai aparecer o nome do objeto dog, Lulu. Se eu printar a cor, vai aparecer a cor do objeto dog é preta. Só que como não é fixo, como esses atributos são fixos, não são dos objetos, é da classe. Se eu colocar print cachorro.nome, se eu colocar o cachorro.nome, vai imprimir também Lulu, a mesma coisa para cor. Ou seja, esses atributos são da classe, não são do objeto. Esses são os atributos e métodos estáticos. Outra coisa é o encapsulamento. Encapsulamento é um processo que esconde um valor, um atributo ou um método
de fora do meu objeto ou classe. O que isso quer dizer? Eu não posso ver, se eu quiser, por exemplo, eu digitar um método para eu olhar, para eu descobrir aquele valor, eu não vou conseguir se ele tiver encapsulado. Eu só vou conseguir ver ele, só vou conseguir descobrir ele diretamente no código do objeto, da criação da criação do objeto. Na minha classe conta, numa conta de banco, representando uma conta de banco, no banco você não mostraria a conta total que você tem no banco. Então você normalmente esconderia. Para você fazer isso, para você esconder o atributo ou método que você quiser, você no código você coloca 2 underlines na linha. Coloca 2 underlines e ele vai mudar o modo dele para private. Esse modo private é o que vai impedir de você observar. Por exemplo, aqui eu coloquei underline, underline, total. Se eu quiser ver agora, print conta total, deu erro. Ele deu erro porque não, porque ele impediu, ele está privado. O underline deixou numa forma privada e impediu a minha observação. Se eu tirar ele e repetir o processo, eu consigo ver. Se não, dá errado, porque ele impediu. Então é isso. Obrigado por ter visto até aqui. Essa é a aula de programação orientada a objetos em Python. E é isso. Obrigado por assistir.